Olá, meus amigos do Simp, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre alguns pontos importantes sobre planejamento tributário. Eu sou a professora Renata Bilim, eu sou advogada tributarista e eu vou te ajudar a entender um pouco mais essa dinâmica que ninguém gosta. Porque eu costumo dizer que o seu maior sócio não é aquele que você pensa que é, mas é a Receita Federal. E você deve entregar os seus tributos nem a mais, nem a menos, mas o necessário para atender as coisas sem sonegar e, de preferência, sem fraudar. Então, são coisas importantes que você tem que ter em mente. A primeira coisa que é sine qua non, que você tem que ver com o seu contador ou mesmo com o seu advogado, é o regime de tributação da sua empresa. Vocês são industriais e industriais pagam tributos muito específicos focados na indústria. O principal é o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado. E a forma como o IPI vai ser pago depende um pouquinho do regime de tributação que você adota. Que você já ouviu? É o Simples Nacional, é o lucro real, é o lucro presumido. Cada uma dessas espécies gera uma consequência na sua tributação. É muito comum, quando você procura um contador, inicialmente, quando você está ali no início de operação, e eu entendo que o Simples Nacional talvez seja o melhor regime. Mas será que é? Uma análise mais aprofundada sobre o tema pode parecer que um regime simplificado te gere menor carga. Mas na hora da conta, meu caro, o número não mente. E às vezes o simples é um tiro no pé. Então você tem que sim avaliar, ainda mais em início de ano, você avaliar qual o melhor regime da sua empresa. Sistemas de créditos tributários, sistemas de códigos de classificação fiscal. Você industrial sabe o que eu estou dizendo. Todo produto que você industrializa tem um código. E esse código pode fazer gerar uma alíquota do IPI alta ou baixa. Que no Simples Nacional, isso é irrelevante. Pode ser sim um atrativo para alguns pontos. Mas às vezes em outros cenários, como eu falei outrora, é um tiro no pé. Então preste atenção no regime de tributação. Outra coisa que é muito importante você prestar atenção é com relação aos créditos recuperáveis. Seja o regime que você tenha escolhido, se foi o mais adequado ou não, fato é que nem sempre a contabilidade está atenta para a correta tributação. O que pode acontecer de você deixar dinheiro na mesa. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem créditos ao longo da cadeia dos últimos 5 anos que, se você tiver pago errado, você pode recuperar. E é uma maravilha quando a gente descobre um din-din que a gente nem sabe que tem. Então é interessante você olhar pontualmente, junto à sua contabilidade, aos escritórios de advocacia que te atendem, para avaliar se a tributação está sendo paga adequadamente. Porque numa dessas você está pagando mais do que deve. Quando você escolhe o regime de tributação, lá no lucro real e no lucro presumido, realmente a contabilidade é mais complexa, talvez você pague um pouco mais a contabilidade. Mas do que adianta também pagar pouquinho lá no Simples Nacional? Se você está pagando mais tributo, a conta não fecha, percebe? Aí é um pouco de mudança de mentalidade. Então se adeque, procure uma consultoria especializada, utilize o contador. O contador é o coração da sua empresa. Ele é necessário. É ele que vai evitar ou não uma eventual contingência. Busque um advogado que conheça. A 4 mãos, o negócio sempre dá certo. E contem comigo para o que eu puder te ajudar. Muito obrigada. Espero que tenham sido clareadas algumas dúvidas que eu tenho certeza que você tem.